Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura em relação a como o governo Lula conseguiu pautas dentro do Congresso Nacional, pautas positivas até então no início, mas como o senhor analisa o cenário agora, portanto, das atuações do Congresso Nacional? Vai haver o recesso, né? Mas a suspensão de pautas de interesse do governo sinaliza que o governo Lula deve ter dificuldade em 2026? Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Obrigado pelo espaço, Leandro, e agora respondo a sua pergunta. Com relação ao Lula e ao seu mandato, a gente sabe que a direita não tem praticamente nada. A esquerda, ela possui os poderes como o STF, as maiores indicações, colocou agora o maior líder da direita na cadeia por um golpe fictício e tem praticamente o poder da máquina estatal ao seu lado. Ou seja, é muito difícil você combater uma máquina dessa forma. E ainda assim, desde o começo desse ano, com o meu vídeo do Pix, que mostrou que, inclusive, agora eu tinha total razão desse intento do governo Lula de olhar para o seu imposto de renda com a intenção de arrecadar mais, um governo que a cada vez arrecada mais, 3 trilhões, bate recorde de arrecadação, mas ainda assim o povo brasileiro não consegue ver essa resposta no seu dia a dia. Então, a grande dificuldade, de fato, que nós temos de enfrentar é uma batalha entre a verdade e a mentira, de um governo que tem muito poder agora. Ok. Deputado, em relação ao primeiro trecho da sua fala aqui, eu compreendo o seu posicionamento, compreendo o posicionamento de vários telespectadores e fãs do SBT, mas eu gostaria de ressaltar um ponto aqui. Foram enviados convites para várias autoridades, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele representou, portanto, o Supremo Tribunal Federal. Ele compareceu representando o Supremo Tribunal Federal. Mas várias autoridades foram convidadas para participar do evento aqui no SBT. E um ponto que eu posso destacar para o senhor é que o SBT tem um compromisso com os fatos, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso em fazer o jornalismo equilibrado. É tanto que a gente está conversando agora sobre esse assunto aqui abertamente.
sem nenhum problema, né? Dando uma satisfação também aos telespectadores, né? Fique à vontade, portanto, para poder o senhor opinar, para o senhor dar suas opiniões. A nossa questão aqui é trazer os dois lados, né? O ministro Alexandre de Moraes estava como vice, portanto, presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele compareceu aqui ao evento do SBT. Né? Mas, mais uma vez, eu reitero, o nosso compromisso é com um jornalismo de qualidade. Um jornalismo que compreenda a situação do nosso país. O nosso país está dividido, está polarizado, a gente consegue identificar isso, eu consigo identificar isso. Eu sempre prezei na minha carreira como jornalista, o senhor me conhece há um bom tempo, né? Lá atrás até, pelo respeito dos dois lados. A gente entende o posicionamento de um lado, entende o posicionamento do outro lado, mas eu garanto ao senhor, o SBT News, portanto, tem o compromisso com a informação, com os fatos. O nosso compromisso é com a qualidade da informação. Eu, por exemplo, aqui, eu vou citar os fatos para todos que estão em casa, os principais fatos do dia, né? E faço questão de não dar minha opinião, porque a gente entende que os nossos comentaristas, um comentarista com uma visão vai dar a sua opinião e o outro comentarista com uma visão diferente vai dar outra opinião. E aí sim, quem está em casa, quem acompanha o SBT News, vai tirar a própria conclusão. Então a gente preza por isso, um jornalismo equilibrado. Lembrando que o presidente, o Edson Fachin, não compareceu ao evento do SBT News. E, portanto, quem compareceu foi o ministro Alexandre de Moraes. O senhor fique à vontade, porque essa é a nossa intenção, dar espaço para todos os lados. Se me permite... Por favor. Se me permite, só para finalizar este tema, e reiterando aqui o posicionamento de que, óbvio, como emissora, há uma defesa clara dos princípios, inclusive foi escrito dia 3 de maio de 88, se eu não me engano, pelo Silvio Santos. E eu, como parlamentar, preciso, obviamente, defender a Constituição Federal. E a Constituição Federal é bem clara quanto à atuação dos ministros do Supremo Federal. Então, poderia ser qualquer um que estaria infringindo a Constituição Federal. Afinal de contas, um juiz da Suprema Corte, ele deve julgar, ele não deve emitir opiniões fora dos autos. Então, só para também deixar claro aqui que isso não é uma opinião do parlamentar Nicolas, mas é algo constitucional e espero que a minha fala tenha sido bastante clara.